Bom dia a todos, meu nome é Eva Rodrigues, sou estudante de filosofia, Faço licenciatura em filosofia na UFP, Universidade Federal do Piauí, no Polo Buriti dos Lopes. Bom, nossa videoaula ela é composta por 5 componentes. Eu, Eva Rodrigues, Maiara Araújo, Maria Silvantira, Maria dos Remédios e Jusilei. E a questão que eu vou resolver aqui para vocês, ela já caiu no Enem no ano de 2003, Ela foi criada pela Universidade Estadual de Londrina. E a questão diz o seguinte, tem um texto: Tales foi um iniciador da filosofia da física, ou seja, a filosofia da natureza. Ele foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário, um princípio de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio ela é muito importante. Podendo, com uma boa dose de razão, afirmar esse princípio a ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que costuma se chamar civilização ocidental. A filosofia ela surgiu na Grécia no século VI antes de Cristo, e os primeiros filósofos eles foram chamados pré-socráticos. A questão diz o seguinte: de acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por ele investigado, ou seja, o principal problema investigado por Tales de Mileto, Temos a alternativa A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação. Alternativa B, a cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem. Alternativa C, enquanto a investigação racional do agir humano. Alternativa D, a estética, enquanto o estudo sobre o belo na arte. E a alternativa E, a epistemologia, que é como avaliação dos procedimentos científicos. Bom, como podemos ver, a alternativa aqui correta é a letra B. Alternativa B. Por quê? Eles, como foram os primeiros filósofos, que surgiu na Grécia, eles tentavam entender como se deu a origem do mundo, os elementos, objetos. E aí eles ficavam investigando. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa B, a cosmologia como investigação acerca da origem, e da ordem. Cosmologia quer dizer a origem do universo, Olá, sou Jusilene Dias, aluna do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Estou aqui para falar sobre a questão 56 do Enem 2019, que fala sobre direitos humanos e sua relevância na sociedade. Mas o que são direitos humanos? Como vemos hoje nossos direitos em frente à pandemia, ou seja, em tempos de pandemia? Bom, como sabemos, direitos humanos é uma importante ferramenta para a proteção de todo ser humano. E como a questão mesmo fala, um acontecimento histórico. No entanto, ainda temos uma grande jornada a ser percorrida no futuro ainda distante, mas temos que levar em conta o amplo leque de conquistas realizadas até aqui. Porém, direitos humanos é essencial a todo cidadão sem discriminação, independente da cor, independente da raça, independente da nacionalidade, do idioma ou qualquer outra condição, pois respeito é reconhecer o que é intolerável, é admitir que somos cidadãos. Por exemplo, hoje, em tempos de pandemia,
podemos ver que a desigualdade social teve um grande aumento. Sim, sempre teve, sim, a desigualdade social, mas hoje está cada vez mais restritas as oportunidades do trabalho, a saúde digna, enfim, a restrição são sempre maior para as pessoas mais necessitadas, a classe mais pobre, certo? No entanto, a questão nos pergunta o que a Declaração dos Direitos Universais nos possibilitou ao introduzir uma nova concepção de relação internacional. A resposta correta seria a letra B, a defesa de grupos vulneráveis, pois com a Declaração dos Direitos Universais, ou seja, com os direitos universais, houve uma promoção, ou seja, ela promoveu uma vida digna, ou seja, a defesa todo cidadão a ter uma vida digna e de respeito sem discriminações, pois todo ser humano, todos os cidadãos são merecedores de respeito e de direitos, certo? Muito obrigado e vamos para o próximo vídeo. Olá, me chamo Silvandira, eu faço parte do curso de licenciatura em Filosofia, ensino EAD do Polo de Buriti dos Lopes. E diante do que estamos vivendo, hoje vou apresentar o meu trabalho aqui. Por conta dessa pandemia, não tivemos mais nossos encontros presenciais. E será aqui que vou me apresentar para vocês. Eu tenho como professor da disciplina o professor Elon Barros, tutor à distância, professora Gorete, e tutor presencial, professora Daí José. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar uma questão do Enem de 2012, que fala sobre Platão. Eu vou ler a questão e a gente vai debater. Então, vamos lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento, objeto de razão e não de sensação, de toque, da vida e experiência. Era preciso estabelecer uma relação entre o objeto sensível e o objeto material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formavam-se em sua mente. Então, o texto fala que Platão elogia Parmênides que o objeto de conhecimento era o da razão e não da sensação. O texto faz referência entre razão e sensação. O mundo das ideias e o mundo sensível, ou o mundo inteligível e o material. Um aspecto essencial da doutrina de Platão, o texto faz referência entre razão e sensação, em relação especial à doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante desta situação? Razão, sensação? Essa é a pergunta. E temos 4 alternativas para responder. Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, isso quer dizer que a razão e a sensação não se misturam. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Primeiro vem o sentido, depois o conhecimento. A razão vem depois. A letra C. Atendendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis, elas não se separam. A letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Sentir é muito melhor, é superior a tocar. A resposta certa é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então, gente, lembrem-se, todos nós já estivemos no mundo inteligível e caímos no mundo sensível. E quando a gente cai, a gente passa por um processo de amnésia. A gente esquece como era o mundo inteligível. E aqueles que estudam, que buscam conhecimento, vão lembrando como era o mundo inteligível. Aquele que lembra passa por um processo de reminiscência. Tudo que a gente produz aqui na Terra, tudo já existia no mundo das ideias. E a gente só está aplicando no mundo sensível, só que de uma maneira errada. Porque não se consegue lembrar de como era tudo 100%.
Platão dizia que o mundo sensível é uma cópia do mundo inteligível, uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Tudo que a gente faz aqui, na verdade, né, a gente já aprendeu. E então, o mundo da razão, que é o mundo inteligível, gera conhecimento. O das ideias, o sensível, não. A gente só reproduz o que for lembrado. E reproduz meio que mal feito, né? Certo? É importante saber isso, é muito importante saber isso. Aqui eu vou, né? Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa, né? Sobre Platão, sobre o mundo inteligível e o mundo sensível. Que o inteligível, ele gera conhecimento, né? E o sensível, ele reproduz, né? Então, é muito importante saber isso. Finalizo aqui minhas palavras. Eu espero que tenha esclarecido essa questão com vocês, certo? Obrigada.